E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículos 38 e 39. Jesus disse isso após ser ressuscitado e aparecer aos discípulos. O vídeo de hoje vai falar sobre o seguinte argumento. Jesus aqui está ensinando aos discípulos que existem espíritos desencarnados, pois quando ele disse que um espírito não tem carne nem ossos, ele afirmou que existem espíritos desencarnados de pessoas e que os mesmos não têm carne e nem ossos, têm consciência, interagem, etc. Isto é, se Jesus comparou a si mesmo com um espírito, é porque existem espíritos desencarnados que deixam o corpo por ocasião da morte, sendo os mesmos conscientes, interagem e não têm carne e nem ossos. Será que é isso que esta passagem ensina? Vamos então a Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Vamos à última parte da passagem lida. Nem quem consulte os mortos. Será que essa passagem está ensinando que é possível consultar um espírito de um morto? Será que tal passagem está afirmando de forma implícita que os espíritos que os médiuns incorporam são realmente espíritos de mortos, mesmo que tal prática seja proibida por Deus? Pois podemos chegar à seguinte conclusão. Se Deus proíbe que se consulte os mortos, é porque existem espíritos de mortos, e os mesmos comparecem às sessões espíritas. Vamos a outra passagem, mas antes de tudo vamos contextualizar a mesma. Saul se desviou dos caminhos do Senhor, e Deus não mais lhe respondia, nem por profetas, nem por Urim ou Tumim. E Saul foi procurar uma médium. Vejamos o que aconteceu. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietastes, fazendo-me subir? 1 Samuel, capítulo 28, versículos 11 ao 15. Se usarmos Lucas, capítulo 24, versículos 38 e 39, para dizer que Jesus estava ensinando que existem espíritos desencarnados, como mostrado anteriormente, também podemos usar Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 e 11 e 1 Samuel capítulo 28, versículos 11 ao 15, para defender que existem espíritos desencarnados e que as entidades que são recebidas em sessões mediúnicas, mesmo que proibidas por Deus, são realmente espíritos de mortos. Ou seja, a impressão que dá é que os espíritos que se apresentam em tais sessões são espíritos de mortos, que conseguem escapar dos olhos de Deus e participar dessas sessões. Isto é, são espíritos desobedientes, por isso vão a tais sessões. Contudo, são espíritos desencarnados de humanos. Se pegarmos essas passagens de forma isolada, essa é a conclusão. Entretanto, se estudarmos a Bíblia por completo, veremos que Deus proíbe a consulta aos mortos, porque na verdade os espíritos que estão presentes em sessões espíritas não são espíritos de pessoas que já morreram, mas são anjos caídos ou, em algumas ocasiões, são o próprio Satanás. E quem apareceu a Saul em 1 Samuel capítulo 28 foi um demônio personificado ou foi o próprio Satanás. Pois 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14.
Vamos a outra passagem, e antes de tudo vamos contextualizá-la também. Os discípulos estavam em um barco, e Jesus veio até eles andando por sobre as águas. Vejamos então qual foi a reação deles. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mateus capítulo 14, versículo 26. Sabemos que a definição de fantasma é que fantasma é um espírito de uma pessoa morta. Será que podemos concluir dessa passagem que existem fantasmas? Que os mesmos podem ser pegos de surpresa perambulando? Isto é, será que essa passagem ensina que existem espíritos desencarnados que perambulam sobre a face da terra e que algumas vezes podem ser pegos de surpresa, assim como acontece com um gato do mato, uma onça, etc., que rodeiam fazendas de madrugada e que algumas vezes são avistadas acidentalmente e assim que percebe que foram percebidas, somem? Pois seus discípulos pensavam que viam um fantasma, é porque os mesmos existem e podem ser vistos por humanos vivos. Então, será que Jesus em Lucas, capítulo 24, versículos 38 e 39, estava ensinando que existem espíritos desencarnados? A resposta é não. Jesus estava ensinando o oposto. Jesus estava ensinando que, na verdade, não existem espíritos de humanos desencarnados. Tanto é que, para ele voltar a viver, ele precisou de um corpo. Se existisse vida fora do corpo, se existisse espíritos desencarnados que interagissem, tivessem consciência fora do corpo, etc., Jesus não precisaria ter ressuscitado em corpo. A mensagem que Jesus queria passar para os discípulos em Lucas capítulo 24, versículos 38 e 39 é a seguinte: vejam as minhas mãos e os meus pés. Esse sou eu, ressuscitado, porque na verdade não existem fantasmas ou espíritos desencarnados como vocês pensavam ver em Mateus capítulo 14, versículo 26. Esse sou eu mesmo, e minha doutrina é ressurreição e não existe vida fora do corpo. A maior prova que o espírito ou fôlego de vida não tem consciência nenhuma após a morte e só terá consciência na volta de Jesus é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Que dia é que o espírito será salvo? É por ocasião da morte? Não, é no dia do Senhor, ou seja, na volta de Jesus. Observação: já tem um vídeo no canal falando só dessa passagem e o mesmo está na descrição do vídeo. Para um estudo mais aprofundado sobre o assunto da imortalidade da alma, recomendo a série Alma. Será que temos uma? Do canal Everton Ricardo.